É sempre uma alegria estarmos com vocês. Eu não sei quantas vezes já, mas já tem algumas. E eu quero lembrar que o nosso tema é desenvolvendo a espiritualidade, a construção do homem de bem. A construção do homem de bem. E Eliana nos falou sobre que a reforma é íntima, porque às vezes a gente fala muito de reforma íntima e esquece que é íntima, né? Patrick nos falou para não desistir e de tantas coisas aí, Eliana, né, nos levou a pensar sobre a nossa responsabilidade pessoal. Patrick nos trouxe aí uma série de informações interessantes, mas eu quero fazer o destaque para aquele diálogo de Jesus com Judas. Eu não sei vocês, mas eu chorei. De novo. Talvez vocês nunca tenham feito isso, mas eu sei que eu já traí Jesus várias vezes. E a gente pode trair das formas mais variadas, não entregando para a polícia da época, mas nos negando, desistindo, deformando a proposta, né? E uma vez eu fui chamado para fazer um evangelho, um culto do evangelho em uma delegacia, e estava tendo uma reunião com todos os delegados regionais. E aí eles ficaram para fazer. E quando o evangelho foi aberto aleatoriamente, e por um deles, Jesus me dá o presente de ter que refletir com eles a mensagem caridade para com os criminosos. E quando eu olhei, eu pensei, Jesus, o Senhor nunca pede pouco. Porque a gente sabe que não é fácil para ninguém, nem para quem está preso, nem para quem está lá tomando conta. E querer discutir só de fora direitos humanos é estar fora do contexto. Eu não sei se eu não faria pior do que os que lá estão se eu estivesse lá. Também me sentindo ameaçado, também com minhas insatisfações, com tudo mais. E eu disse assim, não é de graça que a gente vive as situações, a situação está ali à minha frente. E eu disse para Jesus, naquele momento, Senhor, se essa é a mensagem para a gente refletir, eu não vou ser ingênuo, mas eu não serei aqui adúltero da sua mensagem. E fiz o comentário que deveria ser feito com o pé no chão, de forma madura, reflexiva e crítica. Quando terminamos de fazer uma breve exposição, o, é, o diretor regional, né, o delegado dos delegados, professor, o senhor poderia me dar aí a palavra? E eu disse para ele, sim, né? Fique à vontade. E ele ficou até demais, porque ele foi todo cheio de elegância, de educação, mas ele foi destituindo tudo que eu tinha dito e que o Evangelho também tinha dito. E falou, tipo, uns 15 minutos, se não foi um pouquinho mais. Quando ele chegou lá, Luiz, vamos imaginar 15, que ele chegou nos 10 minutos, eu disse para Jesus assim, ó senhor, ou o senhor dá um jeito, ou quando ele terminar de falar, eu vou usar tudo que eu sei de lógica e vou cair para dentro. Para mostrar, sério, o tanto de falácias que tinha na fala dele. Porque ele dizia assim, tem isso mais e tal. Tem isso mais e tal. Só que as conclusões dele não tinham sustentações nos antecedentes. E eu me segurando ali, né? Eu não estou aqui para brigar, mas se os bonzinhos não derem jeito,
O malzinho vai dar. Hã? E aí, quando eu disse isso para Jesus, ele disse: olha, senhor, aqui é a hora de ter objetividade. Talvez uma parábola não resolva a situação. Hã? E aí, eu terminei de emitir esse pensamento e falando sério. Tipo assim, olha, isso aqui não é brincadeira. A gente até ri bastante, mas o negócio é sério. E aí ele parou, terminou lá o pensamento dele, olhou para mim e disse assim: entretanto, professor. E aí ele começou a dizer tudo que ele disse. Embora a gente fale isso e a realidade seja difícil, mas a gente sabe que tem que viver o evangelho, que tem, que tem, que tem, que tem. Aí ele termina e me pergunta assim: professor, o senhor concorda comigo? Eu disse: com a última parte inteiramente. E cá comigo disse: Senhor, que resposta rápida, foi online. Né? E vivi a alegria de perceber que ali o bem foi feito, detalhe, pela própria pessoa. E aí, porque às vezes a gente fica querendo estar no lugar de. Né? E aí aquelas questões todas que Leana colocou pra gente, que Patrick aqui resgata, o quanto a gente pode se sentir incomodado se é pelo outro. No trabalho em equipe, se o goleiro vem para aqui, eu passo para o outro faz o gol é do time. Tudo bem que ele pode ganhar o prêmio dele lá, mas o time ganhou. E se a gente fica disputando, a gente perde a oportunidade maravilhosa de viver a experiência, de ter alegria com a felicidade do outro, de ser feliz com a felicidade do outro. Samuel Bulamarque nos diz no livro Porto de Esperança que a maior infelicidade que existe é sermos infelizes com a felicidade do outro. E hoje eu tive a felicidade de ganhar esse livro do nosso amigo aqui, Marco Simões. E eu quero compartilhar com vocês o poema, né? Conversa com Deus. Talvez vocês já conheçam. Se conhecer, vão relembrar. Se não conhecerem, vão conhecer. E vocês vão ver que lá na última estrofe tem algo que está ligado diretamente, né? Explicitamente com o nosso tema. Conversa com Deus. Meu Deus, quando eu estava aflito e sem lugar, quando meus pés não tinham onde pisar, quando minha mão não tinha onde segurar, eu me perguntei aonde você está. O filme da minha vida passou em um instante. E eu ali, no meio do mar, te pedindo para me levar para um lugar bem distante. O lugar que me trouxe foi para dentro de mim e eu percebi que o Senhor estará comigo até o fim. O Senhor acalmou meu coração. Ao ouvir o louvor em uma canção que minha amiga Damiana me enviou. As lágrimas cessaram. A dor acabou. Respirei mais fundo, pois meu amor te encontrou. Me perdoe, Senhor, por duvidar que um dia iria me deixar. Mas percebi ao cair que era o Senhor a me levantar. Que os dias sejam abençoados, que a alegria seja diariamente, que o milagre se faça em mim e eu esteja contigo eternamente. E eu percebi que na dedicatória que você fez, você não colocou data. E ao ler o poema, e eu esteja contigo eternamente, eu descobri que não podia ter data. Porque isso daqui não é obra do tempo, mas da eternidade. E quando a gente se permite a viver as alegrias da eternidade, a gente não fica
preso ao tempo. E para que isso aconteça, a gente precisa se dispor a viver o desenvolvimento da nossa espiritualidade. A espiritualidade é vista habitualmente em três aspectos. É vista como um lugar, o mundo espiritual. É vista como seres, a espiritualidade me disse que. E é vista também como uma dimensão humana. Todos precisamos cuidar da nossa espiritualidade. E cuidar da nossa espiritualidade é um dever de cada um, que no começo se vê como obrigação e que depois se torna ponto de consciência. E à medida que eu consigo fazer essa combinação, mesmo que a evolução seja uma lei, todos devemos evoluir, a gente escolhe fazer isto porque quer, então deixa de ser obrigação. Passa a ser um dever moral, em função da consciência que eu tenho e que me permite chegar lá. Hoje, se trabalha inclusive a dimensão da espiritualidade de ateus. E aí eu estava ministrando uma aula de saúde e espiritualidade lá na AF, em Itabuna, e aí depois que a gente tinha feito lá uma provocação muito legal acerca de Deus, dessa relação com Deus, da transcendência, uma aluna empolgada, depois de ter feito lá umas 3 perguntas e ter gostado da resposta, porque senão ela não fazia a quarta, ela disse assim: professor, eu tenho um tio que ele é, pô, o cara, é muito bom, ele é que consegue conciliar tudo. Almoço em família, teve briga, ele concilia. Se alguém disser que tá, ele tira a camisa e dá para o outro. Agora, ele é ateu, professor. Me diga aí o que eu digo para ele virar ateísta. Eu disse: minha filha, não estraga. O cara já consegue fazer o que a gente não está fazendo sem precisar, entre aspas, de Deus. Deixa assim, se não estraga. Porque o que você quer fazer é conversão. E assim, e ele já está em uma sintonia tal que ele nem precisa mais dizer que porque ele acredita em Deus, ele tem que fazer assim, porque senão, a depender da tradição, vai para o inferno, vai para o umbral, vai ficar obsidiado, vai ficar. Ele já está talvez um passo à frente da gente. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim: ah, isso que vocês chamam de Deus? Ah, claro que existe. O problema era como vocês explicavam. O problema estava na explicação de vocês. Eu não precisava sentir medo para poder fazer assim. E aí a gente vai ver Einstein se referindo a isso, Spinoza se referindo a isso. Tipo assim, de Deus, qual é o Deus? Não, esse. E aí, assim, algumas pessoas já têm uma compreensão diferente da nossa. E aí, não, mas graças a Deus que você fez isso. Não, Deus não, por que Deus? E por que você fez isso? Não, fiz isso porque é o certo. Aí essas pessoas se baseiam na ética e quase todas elas, em termos espirituais, a gente vai encontrar marcas profundas no processo de religião do desenvolvimento da sua espiritualidade, que ainda não foi superado. Por isso a briga com Deus. Porque o Deus que essa pessoa conheceu foi através das ações humanas equivocadas. Então, assim, se é esse Deus, aí Friedrich Nietzsche ia nos dizer: se Deus morreu, tudo é permitido. Porque assim, se vocês estão dizendo que acreditam em Deus, estão fazendo isso, ou esse cara não é o que vocês dizem que é, ou ele não existe, se existiu, já morreu. Aí a gente pega só a frase: Deus morreu, tudo é permitido, desconsiderando o contexto e a crítica que estava sendo feita. Aí, quando a gente começa a pensar sobre a possibilidade de fazer o bem, tanto para quem acredita em Deus como para quem não acredita em Deus, aí eu digo algo que eu disse para um colega meu, lá na universidade. O pai dele tinha desencarnado há um tempo, e o meu desencarnado recentemente, quando a gente se encontrou no corredor. E ele é do Rio Grande do Sul. Aí ele me encontra e faz: pá, meu, já estava combinando Bahia e o pá de lá e o meu de cá. Só faltou o rei, porque na Bahia a gente sabe que todo mundo é rei, né, meu rei? Aí assim,
Aí disse, e aí, como é que você tá? Eu disse, não, tô bem, cara, eu soube o que aconteceu com você. Eu disse, na verdade, com ele. Aí ele fez, ele. Aí eu disse, morreu, que eu chamo de desencarnou. Aí ele fez um gestinho com o corpo, tipo assim, tô me segurando para não rir porque é um fato de morte, você tá de luto. Mas assim, desencarnou, porque isso traz uma concepção. Aí ele disse assim, é difícil, não é? Para mim foi uma barra. Eu disse, eu concordo, é difícil. Mas para mim não está sendo uma barra. Não? Se não, minha relação com meu pai era muito boa. E aí ele disse, mas a minha com o meu também. Isso é porque tem uma diferença. Eu sei que ele continua existindo, que a gente vai se encontrar, inclusive pode se encontrar logo. Que é através do desdobramento, que a gente chama de sonho, que é através de uma experiência mediúnica. Aí ele fez assim, você sabe que eu não acredito nisso. E eu disse, e por isso sofre mais. Aí ele virou para mim e disse assim, e se tudo isso que você acredita não for verdade? Aí eu disse para ele, eu estou na vantagem. Mas como você está na vantagem? Eu sofri menos. Já que quando eu morrer, se você tiver razão, acabou tudo, eu não tenho nem por que me arrepender, porque acredito em uma coisa que não era. Ok? Aí ele riu e disse, outro dia a gente conversa sobre isso. Ok? Cara, e assim, e de verdade, a alegria naquele momento não foi porque aparentemente eu pudesse ter ganhado no argumento. Foi porque ele me disse, depois, outro dia a gente conversa sobre isso. Porque a vida é esse contínuo. Crer ou não crer em uma coisa, a verdade, por exemplo, a gente pode aceitar uma mentira como verdade e pode negar uma verdade como se fosse mentira. Então, assim, embora a verdade exista de forma objetiva, eu escolho se eu quero aceitar ou não algo. Eu escolho se eu quero negar ou não algo. Então, assim, à medida que eu vou entendendo isso, e isso nos permite transitar, a pessoa pode não acreditar e tá tudo bem. Vai chegar uma hora que é tipo assim, ó, agora frente a frente, cara a cara. Bom, ainda assim a gente pode negar. Eu estou vivendo ilusão. Não, é uma alucinação. Não, é um delírio. Tá. Você só precisa de mais tempo. E vai chegar no tempo em que você vai dizer, mas como que eu não vi isso antes? E não precisa ninguém dizer, porque a gente vai saber, porque eu não quis. Eu não tinha ainda, naquele momento, a condição de compreender Judas querendo dar conselho para Jesus. E Jesus disse, eu não pedi isso, Judas. E Jesus dizia, na boa, eu não pedi isso, Judas. E ao mesmo tempo que a gente... E ele disse, você vai ter que fazer uma escolha. E nós fazemos essas escolhas todos os dias. E muitas delas todos os dias. Meu pai desencarnou. E aí tinha que cuidar de tudo. Meu pai desencarnou. O velório foi lá em casa. O corpo estava na sala. Minha mãe no quarto com a pressão de 25. 24, 25. Desencarna, não desencarna. Desencarna, não desencarna. Aí, uma médica, amiga nossa, que estava lá avaliando, não recomendo que ninguém entre, porque velório tem aquela coisa, né? Você sofre por ondas. Cada um que chega, é outro pico. É outro pico de emoção. É outro pico de emoção. Aí você equilibrou de uma e chega mais outra pessoa, pá, de novo. Ok. Então, sem contato. E aí estava lá o remédio que tinha acabado de chegar, que a médica tinha pedido, tarja preta, tipo, dá
e sossega o leão, o dinossauro, o crocodilo, sossega todo mundo, não só o leão. Né? Aí Dr. Han chegou e disse assim: vamos assumir o caso. A médica estava lá, o Dr. Han se incorporou. Olhou para ela e disse assim: minha colega, estamos assumindo o caso. Virou para minha mãe e perguntou assim: a senhora quer ir no velório? Perdão, velório ela já estava. Quer ir no sepultamento? Por conta do símbolo disso, de você viver o fato, que em termos psíquicos já tem uma importância, tanto que muitas pessoas que viveram as perdas no período da pandemia, que não podia ver, nem se despedir, ainda hoje sofrem vazios por conta disso, porque não fechou o ciclo. Ok. E aí, mãe ponderou, com medo de ter um piripaque maior, o que é que o senhor diz? Ele disse: não, essa decisão é sua. Quer ir para o sepultamento do corpo dele? Se o senhor achar que eu aguento, quero. Essa foi a resposta dele. E ele disse assim: pois nós vamos lhe garantir isto. Deixe o remédio aqui, que nós vamos usar parte dessa substância na dosagem para minimizar o impacto emocional que está tendo, mas para que ela fique com consciência e possa ir no sepultamento. E assim foi. Como não se sentir alegre com experiências que marcam? Ainda minha mãe, ela tinha um nódulo no fígado e o médico ia acompanhando de 6 em 6 meses para ver se evoluía ou não e se precisava fazer a cirurgia. E aí, em uma das revisões, foi lá com o exame raio-x feito e o médico ficou muito zoneado com ela e disse: ora, vocês têm uma mania de que a gente acompanha, depois vai para outro e faz a cirurgia. E aí minha mãe disse para ela assim: mas que cirurgia? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma sutura, ó. Isso aqui é uma cicatriz no órgão. E estava lá. Os pontos. A cicatriz dos pontos. E ela disse assim: doutor, eu não fiz cirurgia com nenhum médico. Levanta a roupa. Ele queria ver se eu não tinha cicatriz. Não tinha. Mas estava lá no órgão. Aí minha mãe, que alguns de vocês conheceram, olhou para ele e fez assim: ah, problema seu se o senhor não acredita. Aí foi uma cirurgia espiritual. E aí o médico olhava para o raio-x, olhava para a barriga dela sem nenhuma cicatriz externa, olhava para lá e fez: bom, não sei. Ok? Ora, quantas coisas nós podemos viver tendo ou não a alegria? Ainda ontem a gente trouxe aqui umas questões da mediúnica, e tem umas coisas que são fantásticas. Eu tenho uma amiga, ela desencarnou com um câncer, e assim, nós descobrimos, ela estava em um processo de inchaço de tal forma em função de gases, que a pele já estava rasgando de tão inchada que estava, dor, e a gente fez um procedimento com ela em que ela passou mais de 1 hora arrotando. E não foi arrotando, não, era desdobrava. Chegou a hora que ela disse assim: pare porque eu não estou conseguindo respirar. E aí continuou. E à medida que que ela ia expelindo, ia reduzindo a dor que ela estava sentindo. E aí, quando vimos a configuração, eu disse: vá para o médico que tem aí algo para ser feito. E ela foi indicada cirurgia imediata. O médico, quando abriu, que olhou como estava, disse: bom, aqui, no máximo 7 ou 15 dias e se encerra. E ela ficou quase 2 anos no atendimento espiritual, na terapia, fazendo a verbalização. E teve um momento que ela estava no hospital, nós estávamos visitando ela, já tinha alcançado as cordas vocais, ela não conseguia falar. E ela notava. E ela me pergunta: lindo sou eu.
Lindo. Bom, mas se tiver dúvida ou algum problema de memória, é só olhar. Se lembra, né? Lindo. Minha mãe é uma sábia. Apelido antidepressivo. É, se eu acordar triste, 3 pessoas me chamando lindo, eu digo, tá falando comigo. Acabou a tristeza. É? Bom, ó, e nem me interessa a opinião de vocês, viu? Eu quero continuar com a minha. Aí tá aqui. Aí ela, quem são essas pessoas que estão aqui? O quarto está cheio. Assim, de espíritos. E eu disse para ela, Márcia, eu não sei. Eu vou perguntar. E aí eu me concentrei, vi os espíritos e perguntei assim, quem são vocês? E aí teve uma que deu assim uns 2 passos à frente, uma senhora, assim, bem característica de uma simplicidade, e disse assim, nós estamos aqui de plantão, orando para diminuir a dor dela, porque não tinha mais remédio nenhum que fizesse efeito. Aí eu perguntei, vocês me disseram o que vocês estão fazendo. Ela quer saber quem vocês são. Nós somos espíritos que fomos ajudados através da mediunidade dela na reunião. Nós estávamos sofrendo e foi através dela, na psicofonia, que a gente foi ajudado. Como não se sentir alegre com o bem feito? Quando a gente começa a pensar sobre essas possibilidades, a gente pode, todos nós, né, vivemos experiências que nos dão, né, um sentido e um propósito, que são 2 ideias bem presentes na proposta do desenvolvimento da espiritualidade. Acordar e não ter o que fazer é horrível. Ter algo para ser feito dá um sentido para nós, nos indica em que direção a gente vai. Se a gente consegue colocar valores nisso, a gente transforma uma atividade que seja simples em um propósito de vida. E às vezes a gente costuma dizer assim, e ele provocava ontem no almoço. Você faz o quê? Todo mundo faz alguma coisa, e você faz o quê? Eu abro o centro. Fazer isso é mesmo que fazer nada, não é? Não é assim que as pessoas dizem? Só que no dia que não vir abrir e não tiver ninguém com a chave, não tem reunião, não tem atendimento. Então, assim, isso é de um valor incrível. Só que se eu não consigo atribuir valor ao que eu faço, o problema é meu. Eu estou precisando de um ajuste. Porque o que eu faço tem valor. Nós fomos para um evento lá em Salvador, do nosso querido amigo Naon Castro, Porto da Alegria. E aí um evento grande, de um auditório grande, cheio de pessoas, assim, tinha esgotado as inscrições que tinham e tudo mais. E aí algumas pessoas chegavam, e era engraçado, porque assim, me pegavam assim, ó. Deixa eu lhe apertar um pouquinho. Helena não estava não, me soltei. Aí, deixa eu lhe apertar um pouquinho, porque a gente só lhe vê pela televisão, nos atendimentos que o Dr. Reis faz. Aqui agora a gente tem a sensação de que você existe. E a gente ria com isso. Porque assim, me parece que o tempo inteiro a gente busca concretude. O tempo inteiro a gente busca. A gente fica entusiasmado se o espírito diz uma coisa que a gente não contou para ninguém. Nossa, parece que a gente não acredita em telepatia. Parece que a gente não acredita no Big Brother que os espíritos têm. Que nos vê e, né? Aí diz, nossa, mas olha, eu não tinha falado. A gente quer concretude. Há pouco eu disse aqui lá da delegacia que na hora a resposta veio. Eu disse, Senhor, aí o negócio. Então assim,
Por mais experiência que a gente tenha, a gente ainda se surpreende com a ação espiritual, em que muitas coisas que podem parecer é, coincidência, a gente pode dizer que é a mão de Deus fazendo com que as coisas aconteçam. Entretanto, como Ele nos deu a liberdade, Ele permite que a gente tropece nas próprias pernas quando a gente chega à conclusão, nada sábia, de que não precisa fazer o bem. Não, agora, cada um faça a sua parte, não preciso mais fazer isso, agora cada um que se vire. Cara, isso é recrudescer. E tem um nome, egoísmo. Cada vez, e aí Patrick trouxe aqui umas questões, aquela ali do Clóvis é desconcertante. Você quer saber qual foi meu pensamento, Patrick? Eu lhe conto no carro de volta. Porque ninguém quer saber. Ah, mas Vera, doido para descobrir a verdade. Ah, não, aí não vale. Ok. Tá bom, Vera, eu vou contar só para você. Tá? Eu pensei assim, tem uma brincadeira que eu sempre faço em momentos assim mais complicados. Eu digo assim, Senhor, vontade de morar em Júpiter. Essa é uma brincadeira que eu sempre faço quando algumas coisas desagradáveis acontecem, inclusive com as pessoas que a gente mais ama, que está mais perto, que vontade. E aí, não, só fiquei com vontade de morar em Júpiter agora. Considerando que o nível de lá é outro, aquilo ali não estaria acontecendo, tá? Aí, em um primeiro ato reflexo, veio Júpiter, por conta da brincadeira. Aí depois eu parei e disse assim, cara, eu gostaria de ter a condição de ser auxiliar de Jesus lá. Porque por aqui já estou fazendo meu pedaço. Lá, ter a condição para estar lá, não aqui. Aqui por uma escolha, não por condição. Né? Aí, você vai, eu não tinha visto aquele vídeo ainda do Clóvis lá. Aí você disse assim, vamos a ele, é desconfortável. E olhe, mesmo eu tendo feito a escolha de ter a condição, que seria se melhorar, para estar lá sendo auxiliar de Jesus, ou seja, auxiliando um número maior de pessoas, eu pensei comigo assim, cara, quantas vezes eu escolhi diferente disso? Porque eu não tenho dúvida que eu já escolhi diferente disso. Estamos aqui, evento, né? Ontem, viaja, pode pegar a estrada, que vocês continuam que queiram que não seja asfaltada. Aí, né, se tiver chovendo, piora, assim, não sei o quê. Aí chega, a gente vai pro CEP, depois do almoço, é claro. A gente vai pro CEP. E hoje não tem restaurante que vai fechar. Vai pro CEP, tem as atividades, às vezes você chega lá, aí tem pessoas para. Às vezes eu saio do CEP depois da doutrinária, que termina 7, 7 e pouco, 7 e meia. Às vezes eu saio 10, eu saio 11, saio 9, a depender da quantidade de pessoas que esteja lá. Que aí um quer uma resposta, não sei o que, outro quer uma explicação, beleza. Aí a galera lá fica querendo me proteger, às vezes, dizendo assim: olha, hoje Lindomar chegou de viagem, mas todo final de semana de viagem. Então, aí eu disse: rapaz, não faz isso. E sério, a gente pode, achando que está cheio de razão, e não estou dizendo que a gente desconsidere os limites, não. Já teve dias que eu disse: realmente, hoje eu não tenho condição nenhuma. Tá? Mas entendo a condição. Cara, deixa eu viver a alegria de fazer o bem. Tá? Deixa eu viver essa experiência. Deixa eu construir de alguma forma essa possibilidade. E às vezes, Jesus coloca de forma muito interessante casos que chegam assim, tudo combinadinho. E de forma que, parecendo mágica, você conseguiu ali mudar a percepção da pessoa. E coisas sérias. E aí você diz assim, cara, se eu tivesse ido comer pizza, se eu tivesse ido para casa, dormir, assistir Netflix, ou corrigir prova, o que fosse, tá? Ontem, depois que a gente chegou do jantar, eu corrigi prova. Até meia-noite e pouca, porque segunda-feira, às 7h30 da manhã, eu tenho que entregar. Aí assim, como fazer essas coisas e conseguir ter a alegria de fazer isso? Tá?
Talvez seja difícil, mas se a gente conseguisse chegar a 16 horas em Ilhéus hoje, nós iríamos entrar na mediúnica e trabalhar e sair de lá extremamente feliz, porque aqueles que ali foram ajudados talvez tivessem que esperar por um tempo muito maior, porque a possibilidade não é vasta, não se encontra em cada esquina uma reunião mediúnica que eles possam ser ajudados. Então, assim, cara, eu que vou dar esse sentido de importância ou não, eu que vou me sentir na situação ou não. E aí, quando a gente começa a perceber o quanto a gente é chamado ou não para viver essa alegria. Lembro um amigo meu que já está desencarnado. E aí um dia ele estava fazendo tratamento, nem existia Porto da Esperança ainda, era lá no Sintonia, no Núcleo Espírita Sintonia. E aí terminou uma reunião de dezembro, um calor. Não tinha essa invenção maravilhosa que vocês colocaram aqui, eu agradeço sempre a Jesus. Que a gente sabe que não é fácil. Tem que ter quem doe, tem que ter quem tem iniciativa de colocar, de fazer, de ter estrutura e tal. Tudo isso. E aí, de vez em quando eu lembro e faço uma oração para quem inventou. Vocês sabem como ele se chama? Pois, Wallace Carey, norte-americano, que inventou esse sistema para poder manter uma temperatura estável em uma gráfica nos Estados Unidos. Aí você diz assim, cara, esse sujeito, ele não imagina o bem-estar que ele me gera. E sério. Então, assim, quando ele recebe a oração que eu faço, e aí, às vezes, até em um tom de brincadeira, eu já disse para ele, e considere que minha gratidão é real porque eu estou acima do peso. E o calor é maior. Gente, aí ele recebendo essa oração, a vibração da oração, e eu falo mesmo sério, eu estou contando aqui sorrindo, mas é sério. Para ele que fez isso, eu não sei do processo, se ele teve reconhecimento ou não na época, se ele ganhou dinheiro ou não na época, se tinha pretensões, não tinha pretensões, mas ele chegou e fez isso. Aí a gente lembra da nossa amiga Márcia, o nome dela é Márcia. Márcia, que no momento de maior dificuldade da existência, finalizando, ela queria saber quem eram aquelas pessoas desconhecidas, mas ela não era desconhecida. E já que é para fazer o bem, vamos fazer esse treco bem feito. E o bem feito, como nosso critério, é o melhor que eu posso. Cara, se eu coloco como o melhor que eu posso, não tem como dar errado. No máximo, pegando as categorias que Samuel colocou, pode ser algo que ainda não consigo fazer, mas eu posso aprender. Não está do jeito que precisaram. Como é que faz? O que é que eu preciso consertar aqui para ficar melhor? E isso vai nos dando, sabe, essa alegria de viver. Aí assim, e Patrick falou, né? Tem uns 2, 3 anos que eu ouvi uma pergunta de alguém também que trabalha muito, e a pessoa me perguntou assim, Lindomar, eu fico pensando às vezes em parar. Pelo menos essa atividade que dá mais trabalho, pelo menos aquela que dá mais trabalho. E aí eu disse para ele assim, cuidado. Quando a gente começa a parar com algumas coisas, e essa é carro-chefe na sua vida, é o começo do fim. Você tá começando para terminar tudo, parar tudo, desistir de tudo. Aí a pessoa toma um choque e diz assim, mas eu nunca pensei em parar tudo. Eu digo, porque por mais hábil que seja o obsessor intuindo essa ideia, ele sabe que lhe propor tudo é demais.
Então vai propondo por atividade. Essa, daqui a pouco, essa. Aí como eu vou aceitando uma, aí daqui a pouco cria lá uma insatisfação com outra, aí depois com outra. Aí eu disse, cuidado. Ele ficou em silêncio. Rodamos mais uns quilômetros, estávamos, né, em deslocamento. Aí ele vira para mim e faz assim a pergunta: você nunca pensou em parar? Aí eu olhei para ele e disse: rapaz, eu não sei se eu quero responder essa pergunta, não. E aí ele disse assim: porque eu acho que você nunca pensou em parar. Eu disse: é por isso mesmo que eu não quero lhe responder essa pergunta. Porque eu não quero nem ficar pensando na possibilidade de parar. Porque, segundo Raul Seixas, se parar, a cabeça não aguenta. Como que eu podendo fazer o bem, eu deixei de fazer o bem? Não faz sentido. Muito pouco. Como eu podendo aliviar aqui as dores de alguns, eu digo, não, não precisa. Entendeu? Cada um, e esse é um raciocínio, inclusive, negativo, pessimista, mas de uma vertente que acha que se a gente está sofrendo é porque merece, porque fez coisa errada, então tem que pagar mesmo. E esquece que Jesus disse, olha, misericórdia eu quero. Então, assim, se eu me. E esses raciocínios são fantásticos, viu? São muito bons. São bem organizados. Assim, se você está sofrendo, é porque você fez por isso. Então o problema é seu. É nosso. Porque de alguma forma a gente contribuiu, a gente fez algo ou deixou de fazer. Então, assim, se eu posso fazer algo, faça. E faça o melhor que você pode. E sinta alegria por isso. Divaldo Pereira Franco. Ele estava, segundo ele, enfadado, cansado e se sentindo um pouco irritado com a fila que estava ali, pedindo as coisas. E as coisas mais diversas. Na época, eu não posso pagar minha conta de água de R$5. Na época. E ele estava muito irritado. Aí Joana Diane se aproxima e disse assim, meu filho, tudo bem? Nossa, umas bobagens. E ela disse assim, tá ruim? Muda de lado. Ou seja, não seja quem atende, passe para o outro lado para ser o atendido. E olha, precisando, grite, peça ajuda, porque aí a gente exercita inclusive nossa humildade. O que ela estava dizendo é, se fazer o bem está lhe incomodando, você está mal. Vai para o outro lado, para alguém vir para cá e atender inclusive você. Então, a alegria de fazer o bem feito é buscar nos qualificar cada vez mais, nos espiritualizar cada vez mais e estarmos dispostos a fazer a parte que nos cabe. Senão, ainda hoje a gente não aprendeu com Judas. A gente está tão cheio das ideias da gente que a gente não consegue nem perceber que a forma do outro fazer, enquanto mesmo sendo diferente, mas, cara, tá fazendo. E às vezes a gente tá só criticando. Vai, pega na alça do caixão, faz também. Dá a sua contribuição. E é esse o convite que eu diria que essa jornada nos traz. Vamos desenvolver nossa espiritualidade? Vamos. Vamos construir o homem de bem? Nós? Vamos. E aí, assim, 3 passos importantes. Primeiro, a reforma é íntima, por isso é nossa. Cara, tem horas que é difícil para todo mundo. Tem horas que é tipo assim, cara, agora que eu não estou aguentando, puf, mais uma pancada. Às vezes, é exatamente para a gente acordar. Você está lá meio dormindo naquele processo, quando parece que a gente não está aguentando mais nada, aí vem mais um. Puf, vem alguém e chuta a canela. E aí a gente, opa, a dor como despertador, como o Dr. Hans diz no Saúde em Plenitude. E aí a gente ali, é assim? Aí se enche de coragem, se enche de vontade, vai e
faz o que a gente consegue, que a gente não estava acreditando que era possível. Engraçado, mesmo a gente fazendo na raiva da situação lá, observe que Deus nos oferece a bênção da alegria. A gente só vai ressignificar depois. Ah, porque envaideceu. Nada, isso é detalhe, isso é vencido. Viu aí que eu fui lá e dei conta? Eu tô alegre. Ah, aí ó. Pensou que eu não ia conseguir? Viu? Viu? Você achou que eu não ia conseguir vir? Viu? Eu vim. Perseguidora. Vai atacar a gente em outros lugares. Agente secreto. Aí. Que a gente possa, mesmo entre algumas lágrimas, sorrir. Que a gente possa, com o nosso sorriso, estimular outros que possam ter desistido de sorrir, mesmo frente, né, às situações mais engraçadas. Porque às vezes a gente decide, né? Não adianta. Não vou sorrir. O negócio está muito ruim. Sorria. Você está na Bahia. Ó, se você muda, as situações mudam. A sua forma de lidar com as situações passa a ser outra. E é exatamente aí que a gente pode parar e se perguntar se pode ser diferente. E sempre pode. A gente só precisa descobrir como. Lembra de Thomas Edison. Eu descobri uma forma que não deu certo. Eu só preciso descobrir a forma de dar certo. E quando a gente consegue focar nessas questões, e quando a gente consegue reunir as nossas forças para a realização do bem que precisa ser feito, quando a gente mergulha em si mesmo e consegue encontrar Jesus dentro de nós, nós vamos nos percebendo, nós vamos criando uma outra maneira de ver o mundo. Nós vamos voltando para nós mesmos e vamos sentindo a nossa força interior. Nós vamos despertando para uma realidade espiritual. Nós vamos compreendendo que somente fazendo o nosso parte, nós vamos ter a condição de olhar nos olhos de Jesus e dizer para Jesus, mesmo sabendo que Ele sabe, Senhor, eu pedi, Senhor. O Senhor me ofereceu a oportunidade. Eu sei que eu já desisti em muitos outros momentos, mas agora eu consegui, Senhor. O Senhor me deu 2 sementes, eu lhe devolvo 4. Eu lhe devolvo 6. Eu lhe devolvo 10, Senhor. Porque desta vez eu já tive a condição de fazer a multiplicação dos bens. Porque um bem feito gera outros tantos bens. Alguém beneficiado desperta gradativamente para o desejo de fazer o bem. E daqui a pouco todos estamos felizes, porque estamos fazendo o bem, porque nos sentimos úteis, porque aumentamos a nossa fé, porque despertamos o interesse de estudar mais, porque estamos fazendo com simplicidade o que precisa ser feito. E é dentro desta construção que nós vamos alcançar a nossa saúde, que nós vamos alcançar a nossa disposição, que nós vamos alcançar a nossa maior capacidade de amar. E agora, embora já estivéssemos atendendo durante todo o momento, eu quero que vocês entrem na disposição da cura, da autocura, e respire suave e profundamente, para podermos concluir os procedimentos de ajuda
Respira e crê. Relaxa e confia. Sinta a presença de Jesus. Sinta o amor em sua vida. Sinta a sua luz brilhando e sinta a luz que lhe envolve. Sinta a presença da equipe espiritual atendendo a necessidade de cada um, que se estende também aos familiares. Sinta a luz que se expande, o amor de Jesus que nos transforma. Sintam a alegria de viver, a alegria de estar aqui agora. E mesmo aqueles que querendo estar não puderam, mas estão vinculados, recebem também o atendimento neste momento. Sintam a energia do bem em nós. Sintam a sua vontade de fazer o bem. Sintam, o quanto Jesus nos ama. E é neste clima, Senhor Jesus, em que nos oferece, segundo as nossas necessidades, o bem que precisamos, seja físico, emocional, mental, desobsessivo, espiritual, para que possa ter essa disposição da transformação da própria mente, a determinação, a autodeterminação em fazer o que precisa ser feito. E que possamos nos alegrar todos os dias. Pelo dia que nasce, pelo sol que surge, pelas oportunidades que aparecem, E que possamos, Senhor Jesus, ao final de cada atividade, agradecer a Tua bondade, a Tua proteção, a Tua segurança, o Teu amor. E que o nosso coração esteja cheio de esperança, como possibilidades reais de fazermos o bem cada vez mais. Por isso te pedimos, Mestre querido, ser e continua conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Mas desejo de coração muita disposição para fazerem um bem, para todas as vezes que a equipe espiritual confiar que vão encontrar vocês na atividade, eles não se decepcionem, porque para nós, que atuamos juntos com os encarnados, não é o não poder de fato que nos incomoda, é o poder fazer e não querer realizar. É o ter a condição e faltar ao trabalho. Isso nos faz sentir assim, Senhor, antes de reencarnar prometeu tanto que ia cumprir, prometeu tanto que seria fiel à proposta, que estava convencido, convencida. Senhor, respeitamos a liberdade, mas não deixamos de nos entristecer, porque gostaríamos muito de poder continuar contando com a parte que vocês precisam fazer para, juntos com a nossa, podemos fazer a quantidade que precisa. Então, um abraço repleto de saúde, de paz, de esperança e de amor, para que nunca falte sementes em nós, para, com amor, podermos oferecê-las àqueles que buscam o amor, para que a vida se transforme. Muito paz para todos.